Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo de hoje é mais uma vez destinado aí ao projeto PTEC AMS do Centro Paula Souza, focado nos alunos da ETECA de Carapicuíba. Nesse vídeo nós vamos abordar alguns aspectos da carreira de tecnologia, traçando aí um olhar sobre o cenário atual do mercado de trabalho. Então, vamos lá, vamos para o vídeo, vamos começar. Eu sou o Landerson Gomes, sou MVP da Embarcadero aqui no Brasil, sou também diretor do programa acadêmico da Embarcadero e fundador do projeto Universidade Delphi. Estarei com vocês aí nessa jornada durante o vídeo de hoje. Essa é a nossa agenda, nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto financeiro, o aspecto educacional e algumas oportunidades de mercado, que acabam surgindo em decorrência de tudo isso que está acontecendo. Essa primeira abordagem aí sobre o cenário financeiro, vale a gente mencionar que aqui a gente está tratando uma situação de salário médio. Quando a gente diz salário médio, a gente não está se referindo ao salário mínimo, tá ok? Então vamos lá. Enquanto a média de salários nacional é de R$ 2.001, a remuneração média no setor de TI e comunicação é de R$ 5.028. Isso nos dá aí, fazendo uma conta básica, de que uma carreira na área de TI tem pago, em média, 2,5 vezes mais do que o mercado nacional de um modo geral. Então, o que a gente tem aqui como informação? O mercado de tecnologia da informação e comunicação tem pago bons salários em relação ao cenário nacional, ok? Essa fonte aí é da Brascom. A gente vai ter mais algumas fontes da Brascom aqui ao longo dessa apresentação de hoje. Então, quando a gente fala aí de aspecto financeiro, a gente consegue aqui mensurar um pouquinho e trazer essa visão. Por mais que às vezes se analisem, o profissional é pouco valorizado e tal, não. Em relação ao que se paga no Brasil, a carreira de tecnologia paga 2,5 vezes a mais. Esse é o ponto, tá? Aí tem toda a jornada do profissional, galgando ali os níveis, júnior, antes até o trainee e tal, até o pleno, o sênior, mas enfim, na média, 2,5 vezes a mais. O processo de formação dessa mão de obra, você que é aluno, você está fazendo essa jornada da formação, né? Então, esse processo de formação no cenário brasileiro, a gente acaba encontrando também uma certa dificuldade. Ao longo dos anos, nós sempre detectamos, e despontamos aí, Brasil e Índia, por exemplo, como grande berço de programadores, inclusive a nível de exportação, sendo exportados aí para países de economia mais fortes do que as nossas. E aí, esse slide ele chama muita atenção. É um levantamento feito por uma consultoria, mostra que na Índia, para cada um profissional de TI, se formam 3 advogados ou administradores. Nos Estados Unidos, esse número vai para 5. Um profissional de TI formado, e 5 profissionais de advocacia e administração. Já no Brasil, para cada 11 de administração e advocacia, é que nós temos um profissional de TI. Essas fontes aí, nesse caso, é do G1. Todo esse material vai ficar disponível para vocês, então vocês vão poder fazer o download dele, o PDF, e os links estarão acessíveis, tá? Então, qual é o cenário aqui que a gente precisa analisar? Nós temos como é que eu vou dizer, uma superpopulação de outros profissionais quando se forma um profissional de TI aqui no Brasil. Traduzindo, aquela competitividade que nós tínhamos com a Índia tende a ficar mais fraco para o nosso lado,
uma vez que a gente vai ser profissional mais escasso. Ainda falando sobre o processo de formação, esses números são do fechamento de 2021. Em 2021, nós tivemos 150 mil vagas em aberto e tivemos no processo de formação 53 mil formandos na área de tecnologia. Aqui a gente volta a falar de um número fornecido pela Brascom, só para dizer quem é a Brascom, né? É uma associação de empresas de tecnologia da informação e comunicação e tecnologias digitais, mas é uma entidade sem fins lucrativos com grande representatividade no mercado nacional. Beleza? Então são números confiáveis, né? E aí a gente precisa analisar esse número de uma forma muito fria, vamos colocar assim, né? 159 mil vagas abertas no setor de tecnologia. Nosso processo de formação trouxe para o mercado 53 mil alunos. Não estou dizendo que esses 53 mil vão ser aproveitados. Será 100% absorvido pelo mercado. Mas nós formamos 53 mil. Só nesse processo de formação por si só, a gente produz mais de 100 mil em defasagem dessas vagas. Então, se a gente fizer uma conta básica, a continha de padaria, isso foi em 2021. A projeção é que em 2025 nós tenhamos mais de 500 mil vagas não preenchidas. 500 mil de vagas sem um profissional a preenchendo. Aqui entra uma série de fatores a serem analisados. Aqui a gente tem que pensar o que é que essas empresas estão pedindo, se nós, na área de educação, estamos formando o que as empresas estão pedindo, ou se as empresas estão pedindo demais, né? A gente precisa analisar uma série de fatores, mas enfim, o ponto aqui é entender e movimentar-se para resolver. Basicamente, setor produtivo e setor da educação precisam sentar-se à mesa e alinhar as expectativas, né? Alinhar os objetivos. E aí acredito que a gente consiga resolver. Mas essa projeção para 2025, a gente consegue dar uma freada nela, dar uma melhorada, uma correção nos rumos, caso nós nos sentemos e conversemos. Do contrário, ela vai continuar exatamente da forma que está. Ou seja, a gente continua formando menos vagas, menos profissionais do que as vagas que estão sendo demandadas pelo mercado. Outro ponto que é interessante de mencionar é que existem pesquisas dizendo que há uma falta de interesse dos jovens na TI como um todo. Olha que curioso, né? Nós estamos falando de uma geração inteira que nasceu já vendo toda essa tecnologia, tendo todo esse aparato tecnológico nas mãos, e que está se dizendo que há um desinteresse. Particularmente, não vejo um desinteresse. Eu tenho filhos, né, que já estão aqui arrastando para cima, arrastando para o lado, sempre com um aparelho na mão, um dispositivo na mão. Então o que a gente precisa entender, na verdade, é o que está acontecendo para que se cheguem a esses números. A gente falou ali agora há pouco do processo de formação. Nesse processo de formação, há um projeto de pesquisa e que mostrou o seguinte: ao longo da jornada do ensino médio, o jovem vai perdendo o interesse por tecnologia. E que se trabalha hoje no setor com aproximadamente 25% de todo esse jovem que chegou no ensino médio pensando em tecnologia. 25%, ou seja, em cada 4 alunos que chegaram para fazer os cursos de tecnologia, apenas um prosseguiu do ensino médio para o ensino superior. E aí, o talento retido acaba sendo muito pouco. Talvez seja um desses motivos. Mas um ponto aqui talvez seja, fazendo uma meia-culpa,
a forma com que a gente está vendendo esse processo de sedução, esse processo de fazer com que o aluno, com que o jovem encare a tecnologia como uma solução, como o seu meio de vida, né? Então a gente precisa dar uma repensada em como isso está sendo ofertado. O desinteresse na tecnologia como um todo, eu acredito que não haja. Na profissão, talvez, mas acredito eu que muito, porque a gente não está sabendo vender corretamente a profissão, né? Ou não está conseguindo seduzir esses alunos para estarem aqui. E aí, fica um ponto interessante, que nesse momento, eu estou gravando esse vídeo aqui há 15 dias, do fim do processo eleitoral do segundo turno aqui no Brasil, e a gente tem algumas iniciativas já sendo traçadas pensando no futuro. Uma delas é um manifesto aos presidenciáveis. Isso foi entregue ainda lá antes do primeiro turno, né? Algumas empresas que fazem parte da ACEPRO entregaram aos candidatos a presidente do Brasil um manifesto. E o link está aqui, você vai poder também fazer o download, ler esse manifesto. Mas enfim, o conteúdo desse manifesto trata muito sobre educação voltada para a tecnologia, inclusão digital, infraestrutura econômica e social para a área de tecnologia e programas tecnológicos em parcerias com o setor privado. Aqui vale tentar analisar tudo isso que a gente falou até o momento para se aplicar nesse manifesto. Beleza, se eu fizer tudo isso, mas de alguma forma eu continuo sem conseguir seduzir os jovens, eu estou simplesmente rasgando dinheiro. Então a gente precisa sentar e entender junto a você, aluno que está aí agora assistindo esse vídeo, o que está faltando. Como assim o que está faltando? Eu te mostrei slides dizendo que se paga bem. Eu te mostrei slides dizendo que você tem muita, mas muita vaga sendo ofertada e pagando bem. E tem uma pesquisa dizendo que vocês não estão interessados na tecnologia. Óbvio, se você já está aqui, já demonstrou um interesse, né? Então, como é que a gente consegue ajustar isso? A nossa atividade para esse vídeo aqui hoje vai girar exatamente nesse caminho. Eu quero que você, ao longo dessa atividade, reflita e coloque nas perguntas o seu real sentimento. O porquê você está aqui, por que você se interessou, né? Ou o que está te desmotivando, o que está faltando. Temos uma outra questão que é o que pode estar atrapalhando. Então, o que está te desmotivando, o que você acredita, não, eu não estou desmotivado, mas acredito que isso possa ser um fator de desmotivação. Enfim, abre o seu coração. Eu vou tentar depois tabular esses dados para que a gente possa exibir isso em algum momento da nossa jornada aqui. Eu tenho muitos papos com empresários e vou tentar trazer isso à tona nessas empresas, tá? Mas o ponto é esse, a gente precisa conversar, e aí setor de produção está conversando com escola, conversando com os presidenciáveis. Mas será que alguém conversou com vocês para tentar entender o que a gente não está conseguindo vender para o jovem? Para dizer para ele, meu filho, vem estudar TI porque tem 1 milhão aqui de oportunidades para vocês, pagando bem, inclusive, pode mudar a sua vida, a vida da sua família. E as vagas estão ali, a gente não consegue preencher. Então a gente precisa entender. E aí, esse é o ponto. Eu quero que você participe dessa atividade, me trazendo esses pensamentos seus, certo? Que é você que vive isso no dia a dia. Então quero que você traga isso. Então tem essa iniciativa dos presidenciáveis, e só para constar, nós aqui da Embarcadero também temos uma iniciativa, né? Por exemplo, o programa acadêmico da Embarcadero, que é parceiro aqui do Centro Paula Souza. Todas as unidades de ensino que quiserem, do Centro Paula Souza, né, que quiserem fazer uso do nosso programa acadêmico, têm direito a colocar as licenças aí para os alunos trabalharem e estudar. Trabalhar no processo
educacional, né? Então você pode fazer o seu trabalho lá de conclusão de curso usando o Delphi, o C++ Builder, né? O RadStudio como um todo. As aulas podem ser ministradas utilizando o RadStudio. Então, isso é uma iniciativa da Embarcadero tentando colocar as ferramentas para que você, aluno, tenha um contato com elas, aprenda a utilizá-las e possa voltar no mercado de trabalho para um dos clientes da Embarcadero. Uma outra iniciativa que eu citei no meu primeiro slide é uma iniciativa nacional que a gente criou através aí do problema que tivemos com a pandemia, né? Então isso gerou uma iniciativa que foi a Universidade Delphi. universidadedelphi.com.br, lá você encontra mais de 7.000 minutos em vídeo sobre Delphi, sobre tecnologia de um modo geral, usando as tecnologias da Embarcadero. Então você aprende a criar servidores de back-end, você aprende a criar aplicativos móveis, você aprende a conhecer as ferramentas, a utilizar a depuração, diversos vídeos lá em que você vai aprender, literalmente aprender é a palavra. São vídeos focados no processo de aprendizagem, focados no público acadêmico. Então ele serve para o professor utilizar esses vídeos como material de apoio, para você aluno, a explicação do professor foi assim, assim, assado, eu fiquei um pouco na dúvida, então tenta ver esse vídeo lá, assim, de referente ao tema, e tentar entender, né, da melhor maneira possível aí, que tem material de apoio para que você faça uso lá na Universidade de Delphi. E uma outra iniciativa, essa já é uma iniciativa mundial, também da Embarcadero, é o learningdelphi.org. É um site mundial da Embarcadero, existe conteúdo nacional, a curadoria desse conteúdo nacional até é minha, mas o forte dele lá, sendo bem sincero, a maioria do material está em inglês. Mas o Learning Delphi ele tem iniciativas muito bacanas e o processo de explicação no Learning Delphi também é muito tranquilo. Então, muito de você ver o vídeo, independente do idioma, você vai entender o que está acontecendo. E aí você consegue aprender. Então, no learningdelphi.org, recentemente, teve inclusive um bootcamp ensinando diversos pontos da tecnologia da Embarcadero. Foram uma semana de 8 horas para cada dia de aula. Então foram muitas aulas, esse bootcamp está lá disponível, basta você acessar e fazer uso, tá ok? E a grande pergunta que eu faço para você antes da gente finalizar é: e você está fazendo o quê? Então a Embarcadero está fazendo, as instituições de ensino estão fazendo, as empresas estão fazendo um movimento para tentar trazer, né, você, jovem, para o mercado de tecnologia. E você está fazendo o quê? Você está simplesmente assistindo às aulas? Ou está tentando correr atrás dessa oportunidade que está todo mundo querendo te trazer? Porque isso vai ser um grande diferencial da sua vida. Estar pronto. Tá? Então quero essa reflexão aqui de você também. Poxa, tá tendo tudo isso e eu tô fazendo o quê, cara? Tô sentando aqui e simplesmente vendo Netflix. Será que esse é o caminho? Será que eu serei bem sucedido fazendo só isso? O tempo vai passar e nos dirá a resposta. Mas acredito eu que você já deve ter ciência que vai precisar correr atrás um pouquinho se quiser ter bons passos no futuro, né? Então, a proposta desse vídeo de hoje era, acima de tudo, te trazer essa reflexão e te mostrar que o mar tá lindo para vocês. Nunca se teve tanta oportunidade na área de TI, nunca se esteve pagando tão bem, nunca empresas fizeram um movimento como estão fazendo agora. Existem empresas rasgando a exigência de experiência, levando o novo profissional para dentro da empresa, para lá ele ser treinado, lá ele aprender sobre os valores da empresa e também sobre a técnica, né? A parte técnica utilizada na profissão. Então existem movimentos
dos mais favoráveis possíveis. Nós tivemos aqui no canal, né, e aqui junto a vocês, né, a live com o André Celestino, falando sobre a carreira internacional. Né? Hoje, o trabalho remoto é mais do que uma realidade. Empresas, para serem competitivas, estão adotando o trabalho remoto. Por quê? Para dar qualidade de vida ao funcionário. Mas só vai acontecer isso se você estiver realmente preparado, se você estiver realmente correndo atrás, se preparando para quando a oportunidade chegar, você poder abraçá-la. Então esse slide eu queria deixar aqui para vocês, que é um slide para mim emblemático. É o cachorrinho surfando. Então o mar tá ótimo, a onda tá aí. Essa é a onda perfeita, basta você surfar. Tá ok? É isso, pessoal. Me despeço de vocês, deixo aí na tela meus dados para contato, fiquem à vontade. Antes de me despedir, a lista de presença vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então, preencha a lista de presença, faça as atividades e nos vemos na próxima aula. Até já. Tchau, tchau.